Oi, ixi Maria, na minha gente, minha voz, com esse clima, ele amanhece perfeita. Eu tô com medo da Globo querer me contratar, porque tá amando, né? Ó, galerinha, hoje realmente nós vamos terminar nosso assunto sobre características da globalização. Você pode ver que nessa unidade ela estudou a globalização econômica também, mas ela focou também a questão da globalização cultural, não é? Ela vai focar aqui a globalização no sentido de conflitos, não é? Que nós vamos estudar alguns dos principais, né, na apostila tem conflitos no mundo contemporâneo e que eles tomaram, por causa da globalização, uma dimensão bem maior, não é? De tudo que acontece. E a gente sabe que esses conflitos não têm foco só econômico, não é? Como a globalização não tem foco só econômico, eles têm focos econômico, territorial, né? Social, político, religioso, cultural e assim vai, né? Eu costumo falar que eu sempre quis ser professora, sempre, 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 sempre. Mas eu não sabia em que área atuar ainda, né? Uma hora eu dizia que ia ser professora de ciências, eu gostava muito de ciências e tal. Mas no dia 21, no dia 11, 21, aliás, no dia 11 de setembro de 2000, né? Estava eu me preparando para ir para a escola, estudava em Fortaleza, e estudava à tarde, né? Porque não dava tempo, só se eu saísse de casa de 4 horas da manhã. Estudava à tarde e estava ajeitando minhas coisas, terminando as atividades para poder ir para a escola. E um noticiário me chamou a atenção, não é? Foi o primeiro avião que bateu na Torre Gêmea, né? O primeiro avião. Todo mundo pensava que, no começo, ninguém vinculou de imediato a um atentado terrorista, mas todo mundo vinculou a um acidente aéreo, que poderia ocasionar, que é normal, né? Só que, quando todo mundo viu o segundo avião batendo, minha gente, são cenas, assim, que só a globalização, né? Só a difusão da notícia pode proporcionar. Que uma coisa que você vive, assim, real, você fica bestificada. E quando todo mundo viu o segundo avião, foi que a ficha nos Estados Unidos caiu realmente para um atentado terrorista. Aí então eu disse, puxa, sei o que é que eu quero ser. Professora de História. Por quê? Porque a gente faz parte da história. Né? Nós estamos, infelizmente, estamos vivendo aí uma pandemia. E daqui a 2, 3 anos, e vai estar nos livros de história, né? Nós somos os sobreviventes, se Deus quiser, dessa pandemia. Né? E vai estar ali. Né? Os números, infelizmente, de pessoas que morreram, de pessoas infectadas, são imensos, mas a nossa tecnologia também vai favorecer bastante. Então, para você ver a importância da globalização, né? O que seria da gente sem a globalização hoje? Então, nós vamos retratar algumas guerras, né, do mundo contemporâneo e ver que elas têm focos na globalização e ver também que elas não estão só no setor econômico, setor cultural, setor religioso, sexual e assim vai, né, Luiz Felipe? Conflitos no mundo contemporâneo. No período pós-Guerra Fria, após 1989, proliferaram conflitos entre os estados nacionais ou no interior deles, causados por razões étnicas ou culturais. Alguns deles pertencem ao período da Guerra Fria e continuaram no final do século XIX e início do século XXI, como o conflito entre os árabes e israelenses no território da Palestina. Outros surgiram na década de 90 como resultado de transformações geopolíticas importantes, como os conflitos que emergiram na antiga Iugoslávia no início dos anos 90. Poucas guerras entre estados estão em curso na atualidade, mas ainda existe, né? Infelizmente. Elas estão diminuindo significativamente no mundo contemporâneo. Em geral, estas guerras estão associadas a motivos econômicos. Podemos citar as duas guerras recentes entre Estados Unidos e Iraque. A Guerra do Golfo, de 1991, que pretendia retirar as forças militares iraquianas do território invadido do Kuwait,
E a guerra, Kuwait não é o refrigerante que eu adoro. E a guerra do Iraque, iniciada em 2003 e finalizada em 2011, que gerou a deposição de Saddam Hussein da presidência iraquiana e sua posterior execução. É fundamental observar que essas duas guerras ocorreram no território de um dos principais exportadores mundiais de petróleo. Então, se você prestar atenção, esses conflitos, eles têm um único foco econômico, né? Dinheiro, globalização, né? Mercadoria, lucro, capitalismo. São tantas palavras-chave que você fica assim, puxa, não é? Ai, fulaninho está ajudando fulaninho, o país está ajudando o outro a se recuperar. Cara, fulaninho não está ajudando fulaninho porque ele quer ir para o céu, não, cara. Ele está ajudando porque ele quer dinheiro. Conflito entre árabes e judeus na Palestina, né? E isso tudo aqui, ó, o que eu amo em sociologia, né? Quando eu fui para a área de humanas, eu queria atuar em 3 principais disciplinas: história, sociologia e filosofia. Então, minha especialização até é de sociologia e filosofia. E minha especialização em história é a história do Brasil, que eu amo, né? Amo. Então, a gente busca sempre ver isso. E se você observar áreas de humanas, até tia Janaína, geografia, está todo mundo junto, não é? Porque tudo tem uma relação. Conflito entre árabes e judeus, todo mundo sabe que ocorreu após o quê? A Segunda Guerra Mundial, não é? Todo mundo sabe. Quando vocês for lembrar sobre os árabes e judeus, não é só lembrar. A gente tem que começar a lembrar da diáspora, né? Para poder chegar na divisão da ONU, né? Tem o que foi a diáspora. Lembra que a gente estudou no 9º ano que a diáspora foi quando os romanos perseguiram os judeus e expulsaram os judeus da terra prometida, da Palestina, né? Diáspora, expulsão dos judeus. Eles se espalharam pelo mundo. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe que Hitler saiu aí fazendo um massacre, né, com o povo judeu. Então, surgiu um movimento sionista, que era o retorno, onde dizia, olha, minha gente, o povo judeu tem que voltar para a terra prometida. E esse voltar para a Palestina, quando eles chegam lá, eles encontram quem? Os árabes, né? Habitando suas terras. Então, começa o conflito aí. Mas tudo começa com a diáspora, né? Então, houve a diáspora, houve o sionismo, a diáspora, expulsão dos judeus pelos romanos, sionismo, retorno dos judeus, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e em 1948 a criação do Estado de Israel pela ONU, tentando pacificar as coisas, que só aumentou a porrada, né? Ó, as causas do conflito entre israelenses e palestinos são econômicas e culturais ao mesmo tempo. Começaram no final do século XIX, quando se iniciou a imigração de judeus para o território da Palestina, sionismo. Há históricos de combates que exigiam a intervenção da Grã-Bretanha, quando a Palestina era ainda um território administrado por eles. Com a criação do Estado de Israel, em 1948, intensificaram-se os conflitos entre israelenses e palestinos, né? A ausência de uma intervenção mais intensa na comunidade internacional agravou a situação na região. Na atualidade, grupos árabes não reconhecem a existência do Estado de Israel e lutam pela formação do Estado palestino independente. Lembra que a ONU, em 1948 para 1949, ela pega, né, a Palestina e divide entre os árabes e os judeus. Minha gente, se ela dividisse por igual, ainda ia dar briga, porque os dois se sentem, vamos dizer assim, dono do território. Ela dá, se eu não me engano, 57% aos judeus. E ela dá 43%, uma coisa assim, ó, para os árabes. E começa o primeiro conflito, porque ela reconhece o Estado de Israel, mas os palestinos não têm um Estado reconhecido, né? O que eles reivindicam. E começa vários conflitos, como a gente vai ver a guerra do Canal de Suez, a Guerra dos 6 Dias, são os mais falados, né? A Guerra do Yom Kippur, não é? Que sempre quando guerreavam, os israelenses sempre, né, os judeus sempre venciam uma coisinha mais e sempre aumentaram mais o seu território, né? Ó,
Os conflitos na Palestina ocasionaram a disseminação de milhares de refugiados espalhados pelo mundo e, sobretudo, pelos países árabes. Esses conflitos têm motivações culturais envolvidas, mas a disputa envolve razões econômicas associadas ao controle do território palestino. Os israelenses não abrem mão de territórios conquistados nas sucessivas guerras após 1948. Eles desejam controlar a cidade de Jerusalém, considerada local sagrado pelas 3 principais religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essa seria a motivação de tipo cultural, mas também luta para não devolver os territórios aos palestinos por causa das importantes fontes de água disponíveis na Cisjordânia. Trata-se de uma razão econômica. Eu costumo falar que esse conflito ele tem 3 focos: econômico, primordial, né? Cultural e religioso. São 2 religiões totalmente diferentes e que as 2, se brincarem, têm, como eu posso falar, grupos extremistas, né? Guerra do Iraque. Nossa, cara, acredita que também, se eu não fosse professora, eu queria ser uma repórter, eu queria estar assim. Eu queria ser uma repórter, não era repórter de estar em hospital, em Câmara Municipal, fazendo entrevista, não. Eu queria estar no meio do tiroteio, da guerra. Pá. Se eu fosse repórter, eu queria ir para o Iraque, para o Irã, para a Síria, para o Rio de Janeiro. Apesar que não precisa ir para muito longe no Brasil, não, para ver bagaceira, não. Mas né? Meu Deus, minha cabeça nunca foi normal. Eu sempre notei isso, né? Então, eu sempre quis estar assim numa guerra e a adrenalina grande, minha gente. Olha aí, né? Eu acho que eu fui para alguma guerra noutra reencarnação aí. Guerra do Iraque. Motivação econômica. As intervenções estadunidenses no Iraque, ao contrário, tiveram motivações econômicas em virtude da importância do petróleo e do mundo secundário militares. Em seus discursos, o ex-presidente, graças a Deus, George Bush, afirmou que seu governo estava inquieto com a ditadura de Saddam Hussein e com as violações aos direitos humanos promovidas pelo ditador. Mas reflita melhor sobre as palavras do presidente estadunidense. Seriam essas as suas únicas preocupações quando, em 2003, iniciou uma guerra que custou aos cofres públicos dos Estados Unidos a impressionante soma de 5 milhões de dólares por segundo, né? A gente sabe, gente, que tudo começou na Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos vai subindo o degrauzinho aí, né, de se mostrar quem é que manda nessa molesta. E que na Segunda Guerra Mundial, tudo começou na Primeira, e que na Segunda Guerra Mundial ele mostrou ao mundo o seu poder bélico. Então os Estados Unidos sempre vai ter uma justificativa para as barbaridades que faz. E seu foco só é um, né? Não é social, é político. E esse político está entrelaçado à economia, né? Guerra Civil Síria. É importante ressaltar ainda os conflitos que assolam a Síria desde 2010. Geograficamente estratégica na geopolítica do petróleo no mundo, no Oriente Médio, a Síria é comandada desde a década de 1970 por um regime ditatorial que passou de pai para filho, Hafez Assad. Começou o soluço. Comandou um país de 1970 até 2000, passando o poder para o seu filho, Hassan Assad, que continuou no poder até o momento. Em meio aos eventos que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, manifestações eclodiram na Síria, mas sem sucesso, uma vez que foram reprimidas com rigor por Assad. No entanto, grupos contrários ao seu poder ganharam força, armaram-se e instituíram oposição ao governo. Neste interim, o grupo terrorista conhecido como Estado Islâmico também começou a atuar na Síria, interessados principalmente na sua posição geográfica na economia do petróleo.
A guerra civil que está em curso na Síria é, portanto, o resultado das desavenças entre os interesses desses três grupos, o governo de Assad, os opositores de Assad e o Estado Islâmico. Na realidade, a guerra na Síria só é uma guerra econômica, petróleo. Minha gente, eu já expliquei para vocês que 67% do petróleo mundial está no Oriente Médio. Então, por que tanta briga na moléstia do Oriente Médio? Dinheiro, economia, petróleo, né? O ouro negro. Meu Deus! Os maiores perdedores com o conflito na Síria são seus próprios cidadãos. Sem condição para ter uma vida de paz, milhares de sírios fogem do país em condições muito precárias e perigosas. Embarcam em botes e em barcos caseiros, deixando tudo para trás e tentam chegar até a Europa. Se não padecem na viagem por inanês ou naufrágio, sofrem os mais variados tipos de discriminação e dificuldade nos países europeus. Na Europa, se alguns estados oficialmente aceitaram os refugiados sírios, como a Alemanha, outros dificultam ao máximo sua entrada, como na Hungria. A crise econômica, os custos com os refugiados e o receio de que eles tirem empregos dos seus próprios cidadãos são algumas das justificativas desses países para impedir a entrada dos sírios em seus territórios. Cara, quem lembra, acho que está com quanto tempo? Acho que uns 6, 7 anos ou mais, né? Daqueles refugiados tentando fugir e do pai que perdeu o filhozinho. E quando encontraram o menininho lá na praia, como se ele estivesse dormindo, mas ele estava morto, né? Que rodou o mundo a imagem do menininho nos braços de Deus, né? Nossa, num conflito desse, nessas guerras, quem mais perdem são os civis. São pessoas que não têm nada a ver com a guerra, que estão lá no meio do bombardeio, onde não tem direito à educação, a uma saúde e à paz, né? A paz. No mundo globalizado, é possível observar os conflitos gerados, sobretudo por razões culturais. Foi o que ocorreu em Ruanda, na África, em 1994, e levou à morte de cerca de 1 milhão de ruandenses no território num período de 100 dias. Esse dado mostra a excessiva violência que pode ser resultante da rejeição às diferenças étnicas e culturais. Duas etnias residentes em Ruanda entraram em confronto, os Hutus e os Tutsis, e o resultado foi o genocídio dos Tutsis conduzido pelos Hutus. Cara, a gente não precisa ir para muito longe para ver essa guerra, né, cultural. Quando a gente vê pessoas como é que eu posso falar? Valeu-me Deus. Pessoas de opções sexuais diferentes que não são respeitadas no nosso próprio país. E isso é uma guerra cultural, né? Nossa Senhora, eu às vezes acho que nós fazemos parte de um Big Brother, né? E Deus lá de cima só olhando, dizendo assim, meu Deus, eu criei esses monstros, né? Porque, nossa, como é que a gente guerreia por tanta besteira? Como é que a gente deixa o dinheiro vir como primeiro lugar, né, de todos os nossos valores? Como é que você tem coragem, né? Às vezes eu me fico me perguntando como é que Hitler tinha coragem de mandar massacrar os judeus daquela forma desumana que eles viveram nos campos de concentração. E você fica barbarizada, né? E perguntando o porquê. O fundamental é destacar que muitos conflitos internacionais na atualidade são causados pela combinação de fatores culturais, sociais, econômicos e políticos. Na prática, as dificuldades de diplomatas, governos nacionais e organismos internacionais para buscar soluções a estes conflitos se tornaram bem maiores que no passado. É preciso perceber também que os conflitos internacionais e locais no mundo atual são alimentados pelo aprofundamento da desigualdade econômica e social. A globalização é responsável por esse aprofundamento. Por causa dela, cresce o número de países e pessoas que estão atualmente à margem dos eventuais benefícios da integração econômica em escala mundial.
né? Eu costumo falar que eu tenho vários sonhos e eu já realizei vários, mas um deles ainda é que eu possa ser uma voluntária num país necessitado, né? Gostaria muito, eu acho que se eu tivesse ido para a área de saúde, eu estava na África, em algum canto aí, trabalhando como uma voluntária, né? Porque acho que todo mundo tem uma missão, né? E que a minha seja em buscar melhorias, né? Em pacificar, né? Que os nossos representantes políticos vejam a nível mundial esses conflitos e no lugar de jogar mais lenha na fogueira, né? Joga um balde para a gente ver se acaba. Porque, por exemplo, esse conflito da Palestina, né? Na Palestina dos judeus e dos árabes não vai ter fim nunca, né? Nunca vão entrar em comum acordo. Pois um cheiro aí, meu povo, minha pova. Valei-me, Jesus, cadê eu?